Olá, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar na mente de um dos pensadores mais radicais da história, René Descartes. Ele basicamente ensinou pra gente que para encontrar a verdade, às vezes o primeiro passo é duvidar de simplesmente tudo. Vamos entender como essa ideia maluca mudou o mundo para sempre. E vamos começar com uma pergunta que o próprio Descartes se fez e que, olha, dá um nó na cabeça até hoje. Pensa bem, se o nosso cérebro consegue criar sonhos tão realistas, sabe, daqueles que fazem a gente acordar suando, chorando ou até rindo, como dá para provar com 100% de certeza que este exato momento não é só mais um sonho muito bem feito? Foi exatamente esse tipo de incômodo que deu start numa baita revolução filosófica. Mas, antes de entrar de cabeça no método dele, vamos conhecer um pouquinho melhor o homem por trás dessa dúvida toda. Afinal, quem era René Descartes? Então, o Descartes era uma figura em tanto. Ele tinha saúde meio frágil e dizia que as melhores ideias dele vinham enquanto ele estava ali, deitado na cama pela manhã. Bem diferente da gente, né? Ele até se alistou no exército, mas não era pela guerra não. Era para viajar e, como ele mesmo dizia, ler o grande livro do mundo. E o mais irônico de tudo, o cara que amava ficar na cama até tarde acabou morrendo de pneumonia na Suécia porque tinha que dar aulas para a rainha às 5 da manhã, num frio congelante. Essa foi a vida do homem que é considerado nada menos que o fundador da filosofia moderna. Para a gente sacar a importância do Descartes, a gente precisa entender o mundo em que ele vivia. Naquela época, a filosofia que dominava era a escolástica, que basicamente baseava a verdade na autoridade. Ou seja, se Aristóteles disse ou se a igreja disse, então era verdade. E ponto final. Não tinha discussão. Descartes se rebelou contra esse porque sim. Ele não queria mais isso. Ele queria provas, queria certeza e não ia aceitar nada só porque alguém importante tinha dito antes. Tá, mas então, como ele resolveu encontrar essa certeza toda? Bom, ele criou uma estratégia, um método, e para explicar esse método, ele usou uma metáfora que é simplesmente fantástica. Vamos ver como essa ideia funciona. O problema era bem claro, a nossa mente está lotada de ideias. Algumas são verdadeiras, outras são falsas e muitas são só opiniões. Como é que se faz uma limpeza geral nisso tudo para garantir que só o conhecimento sólido, de verdade, fique? E essa imagem aqui ilustra a solução dele de um jeito brilhante. Imagina que a nossa mente é esse cesto de maçãs. As maçãs são as nossas ideias. Algumas estão boas, fresquinhas, mas outras, estão podres, ou seja, são falsas. E se a gente deixa uma maçã podre ali no meio, ela acaba estragando todas as outras. Qual foi a solução do Descartes? Esvazie o cesto, joga tudo para fora, duvide de tudo. Depois, com calma, pegue cada ideia, uma por uma, analise com o máximo de rigor e só coloque de volta no cesto aquela que for, sem sombra de dúvida, perfeita. Essa é a famosa dúvida metódica. Mas o Descartes leva essa dúvida a um nível, quase de filme de ficção científica. Ele chega a imaginar a existência de um gênio maligno. Pensa num ser superpoderoso, e traiçoeiro, cujo único objetivo na vida é enganar a gente sobre tudo. Sobre a cor do céu, sobre quanto é 2 mais 2, até sobre a existência do nosso próprio corpo. É quase o filme Matrix. E se tudo que a gente percebe for só uma simulação criada por esse gênio para nos iludir? O que sobraria de verdade? É aqui, no fundo do poço da dúvida, quando parece que não sobrou nada, que Descartes encontra a sua primeira e mais importante certeza. É a grande virada de jogo. Essa frase, com certeza, é a mais famosa de toda a filosofia. Mas o que ela significa de verdade? O ponto-chave é o seguinte: o tal do gênio maligno pode me enganar sobre tudo que eu vejo ou sinto. Ele pode até me fazer acreditar que eu tenho um corpo quando na verdade eu não tenho. Mas tem uma coisa sobre a qual ele não pode me enganar. O fato de que eu estou pensando, de que eu estou duvidando. Para ser enganado eu preciso existir, certo? A própria dúvida prova a existência de um eu que duvida. Se eu penso, eu sou, eu existo. Essa foi a primeira maçã perfeita que Descartes colocou de volta no cisto. A base, o alicerce de todo o conhecimento. Beleza, com essa primeira verdade garantida, Descartes precisava de um jeito, de um método, para reconstruir todo o conhecimento de forma segura. Ele basicamente criou um manual de instruções para o nosso cérebro não cair mais em armadilhas. E esse manual tem 4 regras bem claras, inspiradas na lógica da matemática. A primeira é a da evidência. Só aceite aquilo que for totalmente livre de dúvidas. A segunda, análise. Divida os problemas grandes em pedacinhos menores. A terceira, síntese. Organize as ideias começando do mais simples e indo para o mais complexo. E a quarta é a enumeração. Revise tudo para ter certeza de que não esqueceu de nada. Vamos dar uma olhada em 2 delas na prática. A regra da análise é aquele famoso dividir para conquistar.
Imagina que o seu celular parou de funcionar. Ninguém olha para ele e, magicamente, descobre o problema. A gente investiga por partes. Será que é a bateria? É a tela? O carregador? Ou é algum aplicativo que travou tudo? Ao quebrar o problemão em probleminhas, fica muito mais fácil encontrar a solução. Já a regra da síntese é o passo seguinte. Depois de analisar as partes, a gente organiza o conhecimento, começando do mais simples e construindo em cima disso até chegar no mais complexo. É como aprender a programar. Ninguém começa fazendo um aplicativo inteiro no primeiro dia. Primeiro se aprende o que é uma variável, depois um comando, depois uma função. É a mesma coisa para estudar história. Não dá para entender a Guerra Fria sem antes entender a Segunda Guerra Mundial, né? É construir o conhecimento tijolo por tijolo. E toda essa jornada de dúvida e de método levou Descartes a uma conclusão bem radical sobre a natureza da realidade. Uma ideia que, nossa, moldou o pensamento ocidental por séculos. Ele chegou à conclusão de que o universo é feito de duas coisas totalmente diferentes. De um lado tem a res cogitans, a coisa pensante. Nossa mente, nossa consciência, é o software. Não ocupa espaço, é livre. Do outro lado tem a res extensa, a coisa extensa, que é tudo que é material, tudo que ocupa espaço, incluindo o nosso próprio corpo. É o hardware. Para Descartes, o corpo funciona como uma máquina, mas a mente é algo completamente separado, de outra natureza. E para a gente terminar, fica uma reflexão. Hoje, a gente é bombardeado o tempo todo por informação, opinião e, claro, fake news. Será que o método do Descartes, esse de duvidar de tudo, de não aceitar nada sem uma evidência clara, de analisar as coisas por partes antes de acreditar, será que não é a ferramenta mais necessária que a gente tem para navegar nesse mundo de hoje? A dúvida como ponto de partida para chegar ao conhecimento? Uma lição de 400 anos atrás que talvez nunca tenha sido tão atual.